Olá, meu nome é Norberto Lopes Filho e hoje a nossa oficina de estudos vai falar um pouco sobre o profetismo na época pré-exílica. A gente vai dar uma olhada no porquê do profeta, na ideia principal da formação dos profetas, né? E também vamos ver um pouco sobre a relação desses profetas com os reis, sacerdotes e o povo na sua época, né? O profetismo foi um movimento social, político e religioso que surgiu entre os hebreus devido à dificuldade da conservação da identidade e da fé e do compromisso de Deus. Ele traz ensinamentos e advertências importantes, não apenas para o povo daquela época. Lógico, a gente sabe que o contexto da Bíblia daquela época tem que ser trazido para o contexto nosso atual. Porque, como está em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é feita para nossa instrução, orientação na fé e etc. Né? Teve início mais significante durante a época da monarquia, quando Deus, percebendo a necessidade de conter a conduta desenfreada do povo de Israel, levantou os profetas de modo a fazer com que esses fossem responsáveis por uma mensagem de advertência e juízo, uma missão que exigiu grande empenho desses servos de Deus. Além disso, há uma grande quantidade de mensagens também de conforto, né? A tarefa desses servos de Deus consistia em conduzir o povo pelos caminhos de Yahvé e levá-los à observância da lei mosaica, para que a fé fosse conservada e as bênçãos de Deus continuassem sobre o povo de Israel. Essas profecias a gente pode dividir em 4 tipos principais. Por exemplo, profecias para a época que eles viveram, profecias para um futuro distante, profecias para um futuro muito distante e as messiânicas que falavam da volta de Cristo, etc. E a segunda volta, inclusive. E quais eram as características que eram exigidas desses profetas? Eles tinham que ter um chamado de Deus, com relacionamento íntimo. Como hoje nós temos o chamado para a igreja, que está em Efésios 4:11, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, aquela época também exigia um chamado específico de Deus. Não basta eu querer ser um mestre ou um evangelista se eu não tenho esse chamado. Também não bastava se eu quisesse ser um profeta, se Deus não tivesse me chamado para isso. E isso exigiria uma intimidade muito grande com Deus. Inclusive, o melhor lugar que cada um de nós possa estar é aquele que Deus tem chamado para nós. Né? Também, a característica é que ele sofria ver o povo em pecado e o amava profundamente. Ou seja, como também no chamado de hoje, né? A gente percebe que quando a pessoa está indo cometer alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa errada, está começando a se desviar, todos nós sabemos como isso vai acabar. Consequentemente, né, nós, pelo amor, nós vamos buscar essa pessoa e nós queremos que essa pessoa seja cuidada. Né? Ela desafia uma vida superficial. É impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, nós temos que estar numa situação onde a gente agrada ao Senhor. E através da fé somente nós podemos agradar. E quase sempre é uma voz incompreendida. Isso aí é uma situação do profeta muito difícil mesmo. O exercício da função do profeta, eu digo que quase em sua totalidade é muito difícil. A gente pode começar a ver pela relação que eles tiveram dos reis. Né? Como é que eram os reis de Israel? Na época do reino unificado, nosso primeiro rei foi Saul, né? Ele desagradou a Deus. O segundo rei já foi Davi, ele agradou a Deus. E Salomão, o terceiro rei, desobedeceu a Deus. Mas o que mais chama atenção, para mim, foi a consequência depois, como se comportaram os reis no reino dividido. Né? Depois disso, as tribos de Judá e Benjamim continuaram com Roboão, que era filho de Salomão, né? E eles fundaram o reino do sul, que é chamado de Judá. Né? E por outro lado, 10 tribos que ficou com Jeroboão, que Jeroboão era um funcionário do rei. Né? E ele ficou com as 10 tribos, formando o reino do norte, conhecido também como Israel, a divisão. Né? Esse reino do norte, Israel, ele durou mais ou menos 200 anos e terminou com a Assíria capturando esse reino.
né? Ele teve 19 reis, esse reino do norte, e todos, vejam bem, todos os reis desagradaram a Deus. Dentre eles tivemos uma história conhecida de Acabe, Jezabel, com o profeta Eli, quando Eli enfrentou os 400 profetas, aquela história que a gente conhece bem, e depois Eli fugiu, Deus resgatou Eli novamente, Eli ungiu 2 reis e ungiu Eliseu como seu sucessor. Né? Veja só como é que o reino do norte iniciou, né? Sendo o primeiro rei Jeroboão, né? Para evitar que os moradores de Judá, aliás, moradores de Israel, fossem celebrar as festas lá em Judá, né? O que ele temia? Que as pessoas saíssem do reino do norte ali e fossem até Judá celebrar as festas e ficassem lá. Né? O que ele fez para resolver o problema? Completamente fora da palavra de Deus, ele resolveu estabelecer o seu próprio culto oficial, construindo os templos de Dan e Betel, para que seus súditos nem olhassem mais para Israel. Já o reino do sul, que é Judá, durou 300 anos e foi tomado pela Babilônia. Ele teve 20 reis, sendo que 4 deles desagradaram a Deus, 4 deles desobedeceram a Deus e o restante desagradou o Senhor. Veja só que trabalho difícil esses profetas tiveram. E se você somar os reis do norte e do sul, 39 reis, somente 4 reis agradaram a Deus. Olha que difícil que foi a vida do profeta. Um exemplo desses reis é Jorão, que, sob a influência de sua esposa Thalia, ele estabeleceu um culto a Baal, né, um deus fenício. Mas, aliás, né, podemos dizer um deus com D minúsculo, né, ou uma entidade fenícia. Né. Então, perante os reis, os profetas tiveram grandes dificuldades, porque os reis tinham poder para mandar matar. Né, e eles tinham que enfrentar muitas vezes os reis. Né. Mas, em relação aos sacerdotes, não foi diferente, não foi muito diferente, não. O que aconteceu? Oséias fala assim, ó, em Oséias 4, versículo 4. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. Vale lembrar aqui, irmãos, que tinha uma categoria de profeta, que era o profeta palaciano, ele era funcionário público. Ou seja, ele é contratado pelo rei, ficava lá dentro e muitas vezes ele simplesmente profetizava aquilo que o rei queria ouvir. Né? E continuando, ele fala assim, eu destruirei a mãe de vocês. No versículo 6 fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas por quê? Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem conhecimento. Também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merecem pelos seus atos. Veja aqui, irmãos, qual era a reclamação aqui? O que Deus estava falando, né, através de Oséias? Estava falando assim, olha, os sacerdotes sabem a verdade, mas eles não contam qual é. Porque eles querem que o povo continue errando, para que eles se alimentem de tudo que chega até o templo. Eles engordavam à custa do pecado do povo, sendo que eles podiam orientar o povo a não pecar. Né? Deus tem muito mais alegria na obediência do que nas ofertas e holocaustos. Ele fala. E tem 2 pontos que a gente tem que entender também, né? Que um desses pontos é essa questão do sacerdote. O outro é o seguinte, o povo também foi culpado. Ele colocou aqui, ó, por isso tal povo e tal sacerdote eu castigarei. Mas o povo não sabia, não há desculpa. A lei estava disponível para todos. O que acontece é o seguinte, nenhum líder, nenhum parente seu, nenhum líder seu, nem que esteja abaixo de você ou acima, ou mesmo um amigo, seja quem for, ele não pode simplesmente falar para você fazer o que é errado da lei perante Deus. Nossa obrigação é fazer o certo, sempre,
dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, independente de quem seja. Seja quem for que pedir para que pequemos, ou para que nós pedir que nós fôssemos irmos contra Deus, nós não podemos obedecer. Em Miqueias 3:11 fala assim também: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Ou seja, os juízes davam as sentenças de acordo com o dinheiro que você pagava. Os seus sacerdotes ensinavam por interesse. É aquilo que a gente acabou de ver. Eles ficavam quietos, se omitiam, ensinavam errado, para que o povo cometesse o erro e ficasse no templo alimentando os sacerdotes. E os seus profetas adivinham por dinheiro. O cúmulo, né? E eles ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal então não sobrevirá. É absurdo, né? Essa era mais ou menos a característica do contexto ali como viviam os profetas. Praticamente os profetas tinham que ir contra os reis, os juízes, os sacerdotes. Os juízes aqui não são os juízes mesmo lá da época de Josué. Estou falando dos juízes, pessoas constituídas para julgar o povo ali, né? E também o próprio povo, né? É uma situação realmente complicada, né? Mas a divisão dos profetas do pré-exílio a gente pode fazer assim, ó. Os profetas que foram do pré-exílio, que falaram para Judá: Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque e Sofonias. Os profetas que falaram para Israel, que era o reino do norte, pré-exílio, né? Oséias e Amós. E os profetas pré-exílio que falaram para as outras nações foram Obadias, que falou para Edom, e Jonas e Naum, que falou para Nínive e na Síria. Tá? Os profetas, eles podem ser divididos ainda em profetas escritos e orais. Os escritos são aqueles que escreveram os livros, e os orais aqueles que não escreveram os livros. Por exemplo, do profeta oral, né? Elias, Eliseu, Natã, são grandes profetas, mas que não escreveram livro, né? E também a gente pode dividir também em profetas maiores e menores. Os maiores, que a gente sabe, são 4, eles escreveram 5 livros, né? Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E o restante são 12 menores. Quero falar um pouquinho algumas das características de Isaías. O seu nome significa Yahvé é a salvação, ou Yahvé salva. Ele foi filho de Amós, ele é de família real, ele é casado com 2 filhos, né? Ele tem 2 filhos. É um profeta mais palaciano da corte, ficava mais ali, né? E ele foi contemporâneo dos profetas Miqueias, Amós e Oséias. Qual que é o tema do livro de Isaías? Que Deus é o Santo de Israel que controla de modo soberano o destino das nações. Mas que também exige lealdade do seu povo. A salvação vem dele e não de ídolos e ou falsas alianças, né? O objetivo principal do livro são 2. Primeiro, admoestar a nação do julgamento que viria devido à idolatria e às alianças devidas, e lembrar a nação que a libertação aconteceria através do Messias, que primeiro viria como servo, sofredor, e depois como Senhor de toda a terra. São as profecias messiânicas, né? Quais são algumas características do profeta Jeremias? Seu nome no hebraico significava o Senhor designa ou estabelece. Ele nasceu em Ananote. Seu pai se chamava Ilquias e era um sacerdote. O seu chamado foi feito lá em Jeremias 1:5, onde Deus fala para ele: eu te formei no ventre da sua mãe. Eu te escolhi ali e já te formei e destinei você no ventre. Que testemunho contra o aborto, né? Que é um tema atual e é uma situação triste que nós estamos vivendo atualmente, mas a gente encontra essas palavras na Bíblia, não há como contestar, né? Como que era o caráter de Jeremias? Ele era compassivo, profundamente sensível, né? Mas ele foi considerado um grande traidor da nação. Porque ele levava uma mensagem de julgamento e também uma mensagem de rendição à Babilônia.
ele falava assim, ó, melhor, Israel, você se render à Babilônia. Melhor Judá, você se entregar do que você enfrentar. E a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Ele foi um profeta que ele nunca se casou, e os profetas contemporâneos dele foram Sofonias e Abacuque, que foi no começo do ministério de Jeremias, porque Jeremias começou um pouco antes do exílio, mas ele continuou, ele foi exilado depois, né, para o Egito, mas ele continuou na época também do exílio da Babilônia. E também Daniel e Ezequiel, que foi no tempo do exílio. Essas profecias foram confirmadas, né, em Daniel 9:2 e Esdras 1:1. Ele teve Jeremias as suas profecias confirmadas externamente, né? Qual que era o tema do livro? Deus não tolera infidelidade em seu povo. O julgamento exterminará os que quebraram a aliança e abrirá caminho para o estabelecimento de uma nova aliança. Qual foi o objetivo? Mostrar que a nação estava em total desastre espiritual, social e político. Era admoestar o país sobre a rejeição da lei divina e a recusa às correções que os profetas de Deus estavam trazendo. A nação deveria se submeter ao julgamento de Deus, entregando-se ao cativeiro da Babilônia para que a cidade e a nação fossem salvas da destruição total. O que nós sabemos que não aconteceu. O povo foi duro, o rei foi duro, teve consequências sérias, né? E o povo foi tomado por 70 anos no cativeiro, até que ele começou através de Neemias. A gente conhece a história de Daniel, quando ele percebeu e começou a perceber que era 70 anos, pelas contas lá dos anos que passaram e eles não preservaram o ano do jubileu, etc. E aconteceu o que aconteceu. Mas basicamente hoje a ideia foi que nós víssemos que os profetas foram criados ali, Deus levantou os profetas como pessoas extremamente fortes, extremamente ligadas e íntimas ao Senhor, responsáveis por trazer a nação, desviar a nação do lamaçal que eles viviam. E não era simplesmente um ou outro, todas as esferas estavam envolvidas, reis, sacerdotes e o povo, né? Tirar esse povo da onde viviam e trazer de novo para a palavra, para a lei mosaica, para que eles conseguissem estabelecer os caminhos novamente da forma que deveriam ser, seguir a Deus, recuperar. Deus deu várias oportunidades e mostrou isso através dos profetas. Os profetas falaram: se arrependam, arrependam-se para que isso não ocorra. Mas vimos quais as consequências. Irmãos, o importante é que a gente entenda realmente que nossa vida tem que ser pautada na vontade de Deus, porque ali é o lugar certo para a gente estar. Deus abençoe a todos. Espero ter gostado da aula.